David Jones acaba de pular fora do Xbox. Pois é, nem eu sabia que o cara tava só no Xbox nesses últimos 2 anos, mas o seu último vídeo disse muita coisa que bate completamente, né, com o que a Microsoft vem fazendo na plataforma. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e meus amigos, hoje é um vídeo muito interessante, né? Eu pensei muito, né, em fazer um vídeo sobre esse tema, porque, cara, bate muito também com certas coisas que vêm acontecendo, né? E que eu também venho buscando elucidar aí para vocês, trazer sempre as atualizações das notícias. Aparentemente, o baque, né, do impacto do que a Microsoft fez no Game Pass realmente está sendo demais, até mesmo para os grandes youtubers, os influencers também, né, que estavam tanto ali hypando, né, a compra da Activision e tudo mais. E no fim das contas as coisas culminaram naquilo que a gente falou, cansou de falar que ia acontecer. Aquela comemoração um dia ia acabar em choro. Eu não vou fazer um react, porque isso ia tornar esse vídeo aqui muito maior do que eu pretendi, porque o vídeo dele tem quase 10 minutos. Aí você me quer. Bom, o David Jones começou o vídeo dele, né, falando a respeito da trajetória dele com os videogames, né, desde as gerações anteriores até chegar, né, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Quando chega no PlayStation 3, ele, né, dá uma guinada ali na geração de consoles, começou a produzir, né, conteúdos aí no YouTube e tudo mais, como ele falou lá no vídeo. E ele mencionou que de uns 2 anos pra cá, né, resumindo todo esse papo, blá blá blá, ele passou a ter o Xbox como plataforma principal, porque antes ele estava no PC, né? E aí ele decidiu migrar para o Xbox nos últimos 2 anos, acho que é quando ele mudou, né, aqui para São Paulo, porque ele era do Rio de Janeiro. E aí ele menciona que agora, depois de todo esse tempo, ele resolveu voltar para o PlayStation. E os motivos que ele apresentou, por incrível que pareça, não são aqueles motivos que geralmente, né, youtuber muito grande faz aqueles vídeos meio rasos, sabe? Ele apresentou motivos muito razoáveis do porquê disso, e é sobre esses motivos que a gente vai conversar. O argumento dele, basicamente, não foi do tipo assim, olha, porque eu prefiro os jogos do PlayStation, ou coisa do tipo, que também seria um argumento válido. Mas ele argumentou uma coisa que tem absolutamente tudo a ver com o que está acontecendo com o Xbox, quer seja por iniciativa da Microsoft, quer seja pelo próprio mercado. E nesse final de semana aconteceu uma outra bomba, né, a respeito dos consoles do Xbox, que já estão vendendo pouquíssimo, e ainda por cima descobriu-se que o estoque de consoles Xbox nas lojas está, se não já zerado, ou seja, não está tendo mais reposição, está com uma quantidade muitíssimo baixa. Nesse final de semana aconteceu, por exemplo, uma polêmica lá com a Costco, se eu não me engano, e o Walmart, tá? 2 grandiosíssimas redes de lojas de console nos Estados Unidos, que supostamente teriam deixado, né, abandonado a marca da Microsoft por completo, sem mais fazer reposição de estoque. Esse papo, né, começou a surgir porque a galera começou a filmar dentro das lojas, viu que não tinha Xbox, só tinha PlayStation e Nintendo, então todo mundo começou a questionar. A Microsoft deu um pronunciamento oficial ainda, né, nesse final de semana, meio que, abre aspas, desmentindo esses rumores, né, essas alegações. Porém, é fato, as lojas confirmaram também que o estoque, né, que eles têm também não é grande coisa. Outra coisa também, você vê nessas lojas vários vídeos da galera fazendo aí na internet, onde na seção do Xbox, por exemplo, sempre tem jogos de outros consoles, mas não tem na seção de outros consoles jogos do Xbox para vender. Ou seja, na falta de espaço, coloca lá na prateleira do Xbox mesmo. E lógico que não é só isso, né? Quando o David Jones fala sobre segurança com a plataforma, sobre o futuro, né, do Xbox, ele menciona, por exemplo, sobre esse portátil aí que a Microsoft lançou, né? A Microsoft com a ROG Ally, que é a da Asus, né? Do Xbox custando simplesmente uma bagatela de $1.000, né? Saiu o preço oficial aqui no Brasil, tá mais de R$10 mil, cara. A gente já vê que de fato a Microsoft está trazendo insegurança para os usuários. Também é fato que a Microsoft fez uma das maiores safadezas que já se viu na história dos games com relação ao serviço, que foi ter pego o que ela tinha de melhor, a melhor assinatura, ter fracionado ela, ou seja, aquilo que o cara do Xbox já estava pagando, que ele tinha por R$60, ela tirou para colocar em uma assinatura muito mais cara, e na assinatura que a galera já estava pagando, não tem novidade nenhuma, a não ser perda de Day One, uma biblioteca de pelo menos 200 jogos e também outras funcionalidades que agora passaram somente para a categoria mais cara. Ou seja, é uma quebra de confiança da Microsoft com o seu próprio consumidor. Se a gente falar
de um prazo dos últimos 2 anos, que coincidentemente é o tempo que o David Jones acabou de mencionar, que ele ficou com o Xbox, né, como plataforma principal, a Microsoft, nesses últimos 2 anos, fez o seguinte. Veja como que essa questão da quebra de confiança da Microsoft não é só com o consumidor, é com a própria estrutura dela. A Tango Gameworks ela foi fechada no momento em que a Microsoft jurou de pé junto que o Hi-Fi Rush, que tinha sido o lançamento mais recente da empresa, tinha sido um absoluto sucesso. Teve comemorações, a Sarah Bond, né, dando parabéns lá pro estúdio e tudo mais. Pouco tempo depois foi anunciado o fechamento do estúdio, né? Ninguém entendeu como é que isso aconteceu. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, com o Game Pass foi igual, né? Só que nesse caso aí foi a quebra de confiança com o consumidor. A Microsoft tinha acabado de anunciar, dias antes de falar, né, desse aumento massivo, né, esse assalto à mão armada que ela fez com o Game Pass, ela tinha acabado de celebrar, né, um recorde de bilhões que o serviço nunca tinha alcançado antes na história. Abriu champanhe e tudo mais para anunciar depois que, né, do jeito que já tava faturando horrores ou fazendo tanto dinheiro, para chegar lá e anunciar um aumento, como se aquilo não significasse nada. E aí quem se lascou foi o consumidor. Mas voltando para a questão de estúdios, né, a Microsoft também fechou a Romero, fechou a Arkane Austin, a The Initiative, que foi o estúdio mais recente, lembra daquele estúdio Tetra A, né, que o nosso amigo Duff falava aí na internet, um salve aí pro Duff. O estúdio dos jogos Tetra A do Xbox não lançou nenhum jogo, contratou um monte de gente, rodou a indústria inteira, todo mundo passou pela The Initiative, e mesmo assim, não lançaram o jogo. A gente não viu nem cor do jogo dos caras. Outros estúdios também que ela quase fechou, que foi a Turn 10, que é o estúdio do Forza Motorsport. Foi quase que de arrasta pra cima. Ficaram só os funcionários pra manter ali o jogo, atualizações, né? Mas a gente já tá vendo que praticamente tá indo pro saco. A Raven também, né? Quase que foi fechada. A gente viu também cancelamentos, né? De 3 jogos que tinham sido já anunciados, mas não vieram pro mundo. Foi o caso do Perfect Dark, o Everwild, Contraband, que foi o último aí agora, que também cancelaram nessa nova leva. Que mais, né, galera, que a gente poderia citar? Ah, sim, claro, as demissões em massa. Só esse ano já foram 3 ondas. A primeira em janeiro, a segunda em maio e a terceira em julho, sendo essa última a maior de todas. Se for somar só de funcionário da divisão do Xbox que pipocou nessas demissões em massa, meus amigos, dá quase 5 mil funcionários só da divisão do Xbox que foi mandado pro olho da rua, tá? Então, prestem atenção, tudo isso que eu tô falando pra vocês aconteceu num prazo de apenas 2 anos, que é esse mesmo prazo que o David Jones menciona no vídeo dele, tá? Aí agora a gente volta, né, até um pouco pra questão de outras coisas que, cara, já é histórico da Microsoft fazer isso, né? Eu já mencionei pra vocês a história do Game Pass. Lá em 2018 o Phil Spencer falou que o Game Pass ajudava a vender mais jogos. Recentemente a gente viu a notícia de que a Microsoft, um dos motivos pelos quais a Microsoft tirou Call of Duty do Game Pass, né, do Day One pra galera, da assinatura lá do Premium, né, e que não vai chegar no Premium, mesmo depois dos 12 meses não vai chegar. Tá? É o único jogo, inclusive, que é a exceção, que não vai chegar no Premium, mas de jeito nenhum, talvez depois de muito mais tempo. E aí tiraram alegando que eles perderam muito dinheiro colocando Day One, né, nesse último lançamento que teve do Call of Duty, perderam cerca de 300 milhões de dólares, né, de arrecadação por terem colocado Day One no PC e no console, e eles não querem mais isso, por isso retiraram. A gente também teve outro histórico, né, com relação a outras coisas, por exemplo, o Kinect no Xbox, lá em 2013 ou 14, eu não lembro, a Microsoft ela tinha reafirmado a importância, né, do projeto, né, dentro do Xbox. Falaram, né, em 2019 que continuariam, né, dando suporte para o Kinect, até que por fim foi o que? Acho que em 2021, 2022, né, encerraram o Kinect de vez. A Microsoft também prometeu realidade virtual para Xbox lá na época acho que do Xbox One. E isso aí também nunca chegou, cancelaram também a promessa dos 4 jogos no PlayStation apenas e nada mais seria garantido, né? O Phil Spencer disse no ano passado que não haveria uma mudança fundamental na política da Microsoft com relação à exclusividade, mesmo chegando esses jogos no PlayStation, a gente viu o que aconteceu. Hoje já são quase 20 jogos, tá? Tem gente que fala 12, não é 12 não, tá? São quase 20 jogos da Microsoft que já estão no PlayStation desde esse momento, né, que a Microsoft falou a respeito dos 4 jogos, tá? Então pensa, quase 20 jogos em apenas um ano de intervalo, né, que é do ano passado para esse, é muita coisa. A recente mentira, né, que eles fizeram quando a Sony ia lançar o PlayStation 5 Pro, o Phil Spencer foi lá na onda, né, de querer zoar o PlayStation 5 Pro por causa do preço, dizendo que o mercado não ia crescer com console custando $1.000, e no entanto o que a Microsoft faz é ir lá, fechar parceria, né, com a ROG Ally e lançar justamente um portátil custando $1.000, que a Microsoft chama de console. Então é uma hipocrisia dentro do discurso da própria empresa. E por fim, para não deixar passar, né, batido, porque é sempre bom lembrar desse lado também a respeito de volta do Game Pass, quando a Microsoft prometeu que o preço do Game Pass não iria aumentar em decorrência da aquisição da Activision, tá? E no entanto foi exatamente isso que aconteceu. Desde a aquisição da Activision, o Game Pass só sofreu aumento atrás de aumento e agora no final os caras realmente largaram mão, né? Tipo assim, não, já perdemos a vergonha, já adquirimos a Activision mesmo, não tem mais como desfazer, pode aumentar à vontade agora como a gente já planejava fazer.
E foi o que aconteceu. E não adianta falar que é mentira, não, mas olha, veja bem, já faz 2 anos, não vem com esses papos não, tá? Não vem com esses papos não, se não fosse por causa da Activision, eles não tinham cortado Call of Duty do Game Pass Premium, tá? O único jogo do Game Pass Premium que vai demorar mais de 1 ano pra chegar, mais dos 12 meses que eles falaram que seria a média dos jogos a saírem no Game Pass Premium, porque não vai mais ter Day One, tá? O único, que é uma exceção, é Call of Duty, que é dela própria. Então não vem falar que não tem nada com a Activision, tá? Esse aumento, porque tem, e tá mais do que comprovado. Então, resumo da ópera, né? O David Jones tá errado de mudar de plataforma? Tem gente que vai defender agora, não, mas veja bem, né, no Xbox você tem o Rewards, no Xbox ainda dá pra compensar, isso, aquilo, outro e tal. É curioso, quando o dono do PlayStation fala de mídia física no PlayStation, por exemplo, os caras falam que, mas é velharia, mas ninguém usa, mas isso, aquilo, outro. Mas na hora de defender o Xbox, passar o paninho pro Xbox, os caras recorrem ao Rewards, que você tem que ficar lá meia hora, 1 hora todo dia, se você quiser ter uma pontuação decente pra você ter, né, um refresco, ainda ter uma respirada, para poder ainda combater esses preços superfaturados do Xbox. E não sou eu que falo isso não, tá? É a própria galera de Xbox. Inclusive, é aquela coisa, né? Não é o que é falado, é quem fala. Se sou eu dizendo isso, aí os caras falam, mas não sabe do que tá falando, tá com inveja e tudo mais. Mas é engraçado, o mesmo cara que fala isso de mim, eu chego lá no perfil e vejo eles falando exatamente a mesma coisa. Ou seja, vamos atacar o cara que tá criticando, mas ali escondidinho vamos concordar, tá ligado? É assim que tá funcionando. Então, enfim, eu não vejo um erro da parte do David Jones, não vejo um discurso forçado nesse caso, porque, de fato, é a Microsoft quem tá dando todos os motivos mesmo pra galera pular fora do Xbox. E pra finalizar, né, embora ele não tenha falado isso no próprio vídeo, eu menciono aqui, né? Esse negócio, por exemplo, da Microsoft querer lançar um PC Júnior na próxima geração, ao invés de um console Xbox de fato, também já elimina por completo a necessidade, né? Porque se o que a Microsoft vai lançar é um PC que vai rodar Steam, e Steam não tem versão de console nos jogos, é só versão de PC, então pra que o cara vai querer comprar qualquer coisa com o nome de Xbox? É mais fácil já montar o teu PC próprio, que pronto, você já tem um Xbox, não precisa nem esperar a próxima geração. E ele mesmo fala que ele estava no PC como plataforma principal, antes de mudar para o Xbox depois, né? Como console, e agora está voltando para o PlayStation. Bom, então é isso, meus amigos, esse é um comentário que eu queria fazer a respeito, né, do vídeo aí do David Jones. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like aí no vídeo para dar aquele suporte, e muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.